Hoje vamos falar sobre família de Deus versus família do mundo. Vamos aprender sobre padrões da família evangélica. Efésios 5, versículos 22 a 25, diz assim a palavra do Pai: as mulheres, essa palavra é para você, senhora, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Que esta palavra abençoe todos os corações. É tempo de ouvirmos o Espírito falar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estamos em torno de uma mesa espiritual. O pão da vida será servido agora, porque nem só de pão vive o homem, o pão físico, mas de toda a palavra, toda, que procede da boca de Deus. Que neste momento, Senhor, eu possa diminuir neste altar, que ninguém me olhe como um homem, como pastor da igreja, mas como o menor de todos, e que através dos meus lábios, Senhor, de forma poderosa, gloriosa, Tu possas falar à igreja, e que todos agora se tornem sensíveis ao que o Espírito quer revelar à igreja. Aquela pessoa que entrou aqui esta manhã, ou que está participando do culto pela internet e pelo satélite, que está vivendo uma grande clausura, uma grande prisão emocional, não é capaz de amar, de ser amada, porque tem marcas profundas do seu passado, tem, ó Deus, feridas ainda sangrando, não é capaz sequer de se olhar e de se amar. Eu sei, Senhor, que esta manhã haverá um divisor de águas. Muitas pessoas receberão a palavra, e esta palavra vai germinar, esta palavra vai dar frutos, e famílias serão restauradas, especialmente aqueles que humildemente estão aqui dizendo: Senhor, cuida da minha família, transforma a minha esposa, transforma o meu marido, muda o conceito do nosso lar, não permitas que o mundo tenha acesso ao nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, então, fala-nos, que haja portas abertas para que não haja clausuras emocionais ou espirituais, e aquilo mesmo que estava de forma angustiante, ferindo o coração, o bálsamo do Espírito Santo, o bálsamo de Gileade, assim diz a palavra, cicatrize em nome de Jesus Cristo. Então fala-nos para a tua glória, teu louvor e a tua honra, e o povo de Deus diga amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que têm um nome e têm convicção disto, um nome inscrito no livro da vida, e que sabem que ninguém pode apagar, aqueles que conhecem o soberano Deus, aqueles que não permitem mais nem escamas espirituais, nem véu sobre os seus olhos e o seu coração, aqueles que foram resgatados da morte e agora vivem, aqueles que sabem que foram criados para boas obras,
para que todos andemos nelas. Meus filhos amados, minha família, eleitos do coração de Deus. Hoje nós vamos falar sobre padrões diferentes entre família de Deus e família do mundo. A sociedade atual, mesmo com tantos avanços sociais, educacionais, culturais, tecnológicos, médicos, com tantos avanços, a sociedade enfrenta tanta violência dentro da família. Por que, apóstolo? Porque todos os dias nós vemos notícias escabrosas, notícias negativas sobre a família. Quem criou esta ideia da família? Foi Deus. Quem pensou na família? Foi Deus. Quem criou um homem e disse, não é bom que este homem viva só, vou lhe dar uma mulher para constituir uma família. Isto foi plano e ideia de Deus. Então, Deus tem um plano, um propósito e uma forma de ter e gerar famílias. A verdade é que a sociedade alterou os valores morais e familiares e bíblicos constituídos por Deus. É a razão de tanta violência dentro da família, tanta desagregação. Vocês sabem, em todas as culturas, Deus tem famílias, em todas as culturas. Se você tiver essa oportunidade, e tem pela internet, de conhecer culturas em África, você vai ver, por exemplo, na minha terra, em Angola, havia uma tribo que vivia no deserto, os gangalas, que falavam por estalos, não por palavras, e lá estavam, no mais remoto e distante deserto subsaariano, famílias. Se entramos aqui nas matas, região norte do Brasil e quizás aqui no sudeste, nós encontramos índios com grupos familiares. Deus criou a família. Agora, nessas famílias, seja na índio, na tribo, ou na família mais ocidental e mais aculturada, você sabe, existem papéis definidos para o homem e para a mulher. E a vitalidade da família depende de como os sexos, marido e mulher, homem e mulher, se relacionam. Porque Deus deixou claro na sua palavra qual era o papel masculino e qual era o papel feminino bem definido dentro da família. Você sabe, esses papéis não podem ser iguais nem confundidos. Então, a sociedade que vem alterando os valores morais da família tem bombardeado a instituição família, e especialmente nesta questão de funções, de papéis, de responsabilidades, de desempenhos. Tem havido um bombardeio. Então veja só como é que a sociedade pensa. Quando uma mulher é chamada de dona de casa, isto é visto como alguém de segunda classe, medíocre, explorada, assim dizem as feministas, né? Mulher dona de casa é medíocre, é explorada, é inferior. Mas isto são ideias que bombardeiam os valores bíblicos. Uma mulher dona de casa não quer dizer que a mulher não possa fazer outras coisas. Mas há pessoas que têm chamada para ser dona de casa. Nós estamos falando esta manhã com a nossa filha, uma amiga da nossa família que vive em outro país, disse, eu vou me casar e eu vou me dedicar a casa, filhos, marido, eu não quero trabalhar em outro lugar. A minha função é mãe e dona de casa. É um chamado. Agora, o inimigo está por trás desta desvalorização que Deus dá ao homem e à mulher. Ele tem destruído a família,
ele tem destruído o ser humano, ele tem bagunçado com a sociedade, e ele tem feito da nossa nação e de outras nações, nações enfraquecidas por quebrarem os protocolos de Deus quanto à família. Então, na Bíblia Sagrada, dentro desse padrão de Deus, existe um papel definido. Por exemplo, para o homem. Vamos começar pelo homem. Se o homem tem um papel definido, e ele enfraquece este papel, e muitas vezes se inverte, passa a ser a mulher a provedora, aí o homem deixa de tomar conta da sua casa. E isto é perverter os valores bíblicos, porque a Bíblia deixa claro que o homem é responsável pela sua família. Obrigado, meu amado. Você sentiu firmeza nisso que eu lhe disse. O homem é responsável pela sua família. E você sabe, quando o homem não é responsável na verdadeira acessão pela sua família, de liderar, de proteger, de prover, de ser o sacerdote da casa, muitas vezes ele canaliza a sua agressividade contra a sociedade. Deixa eu lhe explicar isso com detalhes. 90% dos crimes violentos são praticados pelos homens. 90%. 95% dos assaltos a casas são praticados pelos homens. 90% dos motoristas embriagados são homens. 70% dos suicídios cometidos na nossa sociedade são de homens. 100% dos estupros são cometidos por homens. 90% da violência familiar contra mulheres e crianças são feitas pelos homens, cometidos pelos homens. Então, quando o homem não é responsável pelo agregado familiar, começam a haver as chamadas patologias sociais: a droga, a prostituição, as doenças sexuais. Vou lhe dizer, grande parte é culpa do homem que não tem o papel de responsabilidade dentro do seio da família. Você sabe que isto é normal na nossa cultura. Às vezes o homem procria e desaparece. Perde o seu papel. Deixa por conta da mulher. E nisto ele desenvolve uma violência contra a cultura e contra os padrões de Deus. Milhões de pessoas, entretanto, graças a Deus, porque existem milhões de pessoas que têm hoje um modelo bíblico na sua família. E graças a Deus estamos aqui com um grupo grande, seleto, que quer, porque quer e precisa de entender isto, que nós temos que ter um modelo bíblico na família. Eu chamo a figura da família tradicional cristã, a figura do pai. A figura do pai dentro de casa, do marido, a figura da mãe, a sua descendência, os filhos. Esta coisa, o marido, o pai, a mãe, a descendência, os filhos, isto tem sido muito vituperado. Se destrói estes papéis, estas figuras preponderantes, é o caos na sociedade. Agora, nós temos que entender, homem e mulher são diferentes, mas ambos têm a imagem do Senhor. E a diferença é um projeto determinado pelo Criador. Quem criou homem e mulher foi Deus. Deus planejou o homem, e você sabe como é que isso aconteceu. Deus precisava de um guarda para o jardim do Éden, pegou um pedaço de barro, fez o homem, soprou sobre ele alma vivente e criou um homem. E esse homem, final da tarde, Deus vinha, falava com ele, e Deus começou a reparar que não era bom que este homem vivesse só. E ele disse: olha, eu vou fazer para você uma auxiliadora, uma mulher auxiliadora que lhe seja idônea. Por quê? Porque Deus queria completar o homem com a mulher para que ambos formassem uma família.
Veja como é que ele diz em Gênesis 2:8. Eu gosto muito desta origem, porque hoje em dia você vê, existem casais de homens, casais de mulheres, tricasais, é uma bagunça. Eu fiquei envergonhado ontem nos jornais da cidade, vinha a fotografia das esposas dos presidentes da República, e tinha um homem lá, e o jornalista disse: este homem aqui é a esposa do presidente, do primeiro-ministro de Luxemburgo. Eu disse, meu Deus, e ele está lá. Eu disse, gente, então tem lá as senhoras todas esposas dos presidentes, tinha um homem lá de gravata, dizer, este homem aqui, ele é na realidade a esposa daquele primeiro-ministro lá, era um homem. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não aceito isto, porque se eu aceitar, eu vou aceitar a quebra dos padrões de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, por favor, não aceite nenhum padrão contrário a Deus. Não aceite. Porque isso são ideias do diabo, para gerar a infelicidade das pessoas. Então disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho é complicado. Não é? É. Mulher também, mas homem também. Fale-lhe uma auxiliadora. Foi Deus que pensou, a mulher vai auxiliar o homem. É ela que vai dar força ao homem, vai completar o homem. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Versículo 19, ele diz, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, das aves dos céus, trouxe o homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seus viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Que o homem olhava para a macaca e dizia, gente, não é bem o meu estilo. Olhava para a girafa e dizia, pô, é um pescoço muito alto. Então diz que não se achava uma auxiliadora. Então depois diz adiante, então o Senhor Deus tem solução para tudo. Ele do nada faz tudo. Ele disse, fez cair um pesado sono sobre o homem, o adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, ele transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Vai se chamar de varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, esta ideia é perfeita. Ideia perfeita. Acabou a solidão do homem, a angústia de viver sozinho, a inveja de olhar para os outros casais, os pares de animais. E Deus disse, meu filho, você não é bom que você esteja só. Eu vou lhe arranjar uma auxiliadora para ajudar a gastar o seu dinheiro, para aquecer a sua cabeça. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Deus disse assim no versículo 24, ela vai pegar o teu cartão de crédito. Não foi isso que Deus disse. Bicho, o teu cartão já arrebentou, não é verdade? Isso é normal, Estás tão vermelha por quê? Portugal diz, estás encarnada. Então, Deus disse, eu vou torná-los os dois uma só carne. Isto é um papel perfeito. Deus, quando pensou na perfeição. Homens e mulheres são diferentes, anatomicamente, sexualmente, psicologicamente, emocionalmente, bioquimicamente. Homem e mulher são seres diferentes. Mas quando Deus junta, são uma só pessoa. Este é o grande milagre de Deus. Então as pessoas que sabem que são seres biológicos, sexual, anatomicamente diferentes, têm que pensar. Às vezes a pessoa desconhece algumas coisas, até da sua própria marido, que tem que ter responsabilidade de comandar o seu lar. Ele desconhece algumas coisas da sua esposa. Por exemplo, a mulher tem ciclo menstrual, o homem não tem. E você sabe,
o ciclo menstrual numa mulher influencia tanto física quanto psicologicamente a mulher. E há homens que não conhecem, não sabem o porquê disto aqui, e não sabem o porquê das alterações químicas no corpo de uma mulher. Os médicos chamam das estações, né? Primeira semana é a primavera da mulher. Ela libera os hormônios chamados estrogênios, ela está no seu estado normal, é a primavera. Depois vem a segunda semana, vem o verão. A mulher está no pico do seu estrogênio, ela fica otimista, ela fica alegre, ela fica confiante, tem autoestima, tem a sua sexualidade aguçada, ela está preparada para quê? Para a procriação. Mas depois vem o outono. Ela já liberou o seu estrogênio, já começa a liberar a progesterona, que vai inibir o estrogênio, ela vai começar a ter tensão pré-menstrual, ela vai começar a ficar irritada, agressiva, depressiva, angustiada. Está chegando o inverno da mulher. Chegou o inverno, ela menstrua, ela tem cólicas, ela tem mal-estar, ela tem dor de cabeça. O homem que não compreenda isto vai dizer: ela não me ama, não gosta de mim, está me evitando. Mas este é um ciclo. Da primavera, verão, outono e inverno são ciclos que a mulher vive, que o homem tem que compreender. Porque muita gente, quando a mulher está naquele momento de inverno, com cólica, mal-estar e menstruada, a pessoa diz: poxa, ela está me evitando, ela não me quer, não me ama. Aí começam os dramas dentro da família. Então, o que as feministas criaram? Para negar a feminilidade da mulher, negam a sua biologia. Então as feministas dizem: mulheres, nós não precisamos dos homens, nós podemos viver sozinhas. Isto é um erro. Isto é um erro. Nenhuma mulher foi criada para viver sozinha. Nenhum homem foi criado para viver sozinho. Então, você não pode ser uma feminista. Eu sei que algumas irmãs da igreja, especialmente jovens, são feministas contra Deus e contra a Bíblia. Deus criou a mulher, Deus criou o homem e disse: vocês dois vão se tornar uma só pessoa. Então, esse plano é tão perfeito que o homem se tornou a base e o fundamento da família. Você se lembra de algumas coisas que isto não é tratado publicamente e então as pessoas se confundem nos seus papéis? Por exemplo, no livro de Gênesis 2,17, ele disse: Deus falou a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, vais morrer. Deus deu essa lei a quem? A Adão. Já existia Eva? Não. A quem ele deu responsabilidades maiores? A Adão, o homem. Então os homens da igreja têm que saber disto. A grande responsabilidade de um lar e de uma família está depositada na vida do homem. Veja, quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu com ela. Mas quando o homem comeu o fruto, veio o pecado e foi dada pesada punição para o homem e não tão pesada para a mulher. Então, às vezes a pessoa quer se casar e ela se esquece ou não conhece destes valores que Deus deixa na Bíblia Sagrada para o homem e para a mulher. Então, quando Deus disse: você não pode comer, ele não falou para a mulher, falou para o homem. A responsabilidade, grande parte, vamos dizer assim, 80% da responsabilidade de um lar é do homem. Hoje em dia é o contrário, é da mulher. Isto fere os padrões de Deus. Veja, por exemplo, como é que Deus falou com Eva em Gênesis 3, 16, 17. Disse à mulher: eu vou multiplicar o sofrimento da tua gravidez, no meio de dores vais dar à luz, o teu desejo será o teu marido e será ele que vai te governar. Foi uma punição pelo erro. Agora quer ver o que Deus disse a Adão? Olha lá. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Vai em fadigas obter o sustento durante todos os dias da tua vida. Você veja a punição.
A punição para o homem foi muito maior do que para a mulher. Veja, a punição da mulher foi com o seu corpo. Você vai ter dores de parto. Dores de parto passam. Aliás, você ainda tem dores de parto com essa idade? Não, dor de parto passa. É uma dor depois passa. E a mulher pega o bebê e passou. Agora, para o homem, Deus disse: por causa do teu pecado, a terra toda será maldita. A terra ficou maldita pelo erro do homem. Adão era o responsável por tudo, era o guardião da terra, toda a criação foi atingida. O que é que eu estou dizendo com isso, apóstolo? Nós, os homens da igreja e os cristãos evangélicos do mundo, precisamos de entender este papel bem definido por Deus. 80% da responsabilidade da família é do homem. Por isso é que em 1 Coríntios, agora vamos ver Paulo explicando isto à igreja. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, a regra é essa: Deus, o homem, a mulher. Em termos de quê, apóstolo? Porque o senhor está dizendo o homem e a mulher, parece que inferioriza a mulher. Não, estou lhe falando de responsabilidades. O homem é o principal responsável pela família. O homem é o provedor, o homem é o protetor, tanto físico quanto emocionalmente. Foi Deus que deu esta função. Então o homem é a base da família cristã. O que é que ele faz dentro de casa? Primeiro, a liderança da casa. Provisão, autoridade. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: os filhos têm que olhar para o pai como autoridade dentro de casa. Você sabe, no meu tempo, meu pai não levantava a voz, era um homem muito educado, falava baixo, quem comandava, punha, dispunha, era minha mãe. No tempo da nossa criancice, minha mãe nem falava. Sabe como é que ela comandava? Com os olhos. Quando a minha mãe abria os olhos, meu amado, a gente já sabia: vai ter cinto. Hoje em dia, a mãe pode rodar a baiana. Tem criança com 2 anos, sai voando, amado. Não atende nem a mãe. Então, nossas mães, nós os mais antigos, nossas mães, quando diziam uma coisa, era cumprido. Quando o pai dizia: olha o teu pai, puxa, era uma figura divina dentro de casa. Hoje vai chegar o cara aí, desmistificou-se? Não, desmanchou-se um plano de Deus. Então diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Ele tem que liderar. Em Gênesis 18:19 diz: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão. Tem falado a seu respeito. Então Deus disse: eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa. Responsabilidade do homem. Cabe ao homem, o chefe da família, o marido, ser o paradigma dos filhos e da ordem dentro de casa. Quem é que tem que ensinar um filho a seguir a Deus? É o pai, é o marido, é o pai. É responsabilidade prioritária nossa, homem, chefe de família, educarmos os nossos filhos e sermos líderes dentro de casa. Por favor, aceite isto como uma regra de Deus. Não diga porque é assim. Os homens, nós gostamos muito de dizer assim: fale com a sua mãe, que a sua mãe resolva. Sabe o que a bispa fala? Fale com o seu pai resolve. Aí Davi diz: posso usar não sei o que da internet? Fale com a sua mãe. Mãe, posso usar? Pergunta ao seu pai. A palavra final é minha. Sabe uma coisa? Eu deixo sempre. Isso não é bom, porque o coração do pai é terrível. Então, mas assim, nas questões de liderança, é liderança. Segundo, o homem tem que ser o disciplinador, porque a instrução tem que começar com o homem. Irmão da igreja, você está aqui ouvindo para depois praticar, para depois vivenciar. Liderança, disciplina. Olha, em 1 Samuel 2, 12, 29 e 30 assim:
Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli não cuidou dos filhos. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios, minhas ofertas, manjares que ordenei que fizesse na minha morada. E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim. Então Deus disse ao profeta Eli: você está errado na liderança, na disciplina, porque você trata os seus filhos e me dá mais honra aos filhos do que a mim, Deus. Isto aqui tem que ser cuidadosamente tratado, com inteligência, com sabedoria. Eli, o profeta, você sabe qual foi o destino dele? Morreu, caiu de uma cadeia, quebrou o pescoço, morreu. Porque deixava os filhos bagunçarem a casa do Senhor e bagunçarem a casa deles. Então Deus disse: olha, você honra mais os teus filhos do que a mim. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu vou honrar, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Você sabe que Deus não falou nada para a mulher de Eli. Deus não chamou a esposa dele e disse assim: vem cá, Eliara. Eliara, né? Vem cá, Joaninha. Olha, minha filha, você tem que dar um jeito aos seus filhos. Seus filhos estão maltratando a minha casa. Seus filhos estão pisando as coisas sagradas. Dá um jeito, senão eu vou... Deus não falou nada com a esposa de Eli. Deus disse a Eli: você me honra, você honra mais os teus filhos do que me honra a mim. Então essa figura de honra ao pai, honra ao lar, honra a Deus, quem é que tem que ser o autor dessa atitude? O homem. Então, se há um filho rebelde, eu vou lhe dizer uma coisa que muita gente vai ficar chocada. Quando há um filho rebelde dentro de uma casa, não pense que é culpa da mãe, é culpa do pai. Ou seja, ele não soube ser o líder da sua casa. Mas apóstolo, as coisas mudaram, não é bem assim. Não, mudaram porque as pessoas mudaram o que Deus mandou dizer. É por isso que é assim. Agora, um chefe de família, um evangélico, amado, não é o teu filho que vai mandar em você. Hoje em dia tem menina de 14 anos bofeteando a mãe. Nós já tivemos aqui irmãs agredidas pelos filhos. Não pode. Faltou quem em casa? A figura do pai. A figura do meu pai era sagrada. Hoje em dia você não vê mais um menino dizer bênção, pai. Não existe isso aqui, acabou tudo. Agora é novela das 7, novela das 8, não sei o que, tem homossexual, tem trans, tem lésbico. É isso que está na nossa cidade. Irmão, nós estamos aqui para não deixar aquilo que é convencional do mundo penetrar a nossa família. Não aceito. Figura do pai é sagrada dentro de casa, figura da mãe é sagrada dentro de casa. A Deus toda a glória. Em terceiro lugar, o homem tem que ser o quê? O provedor. É ele que provê o que é básico para a família: alimento, roupa, moradias, tudo. É o provedor. Quarto lugar, o homem é o responsável pelo sentimento do amor dentro de casa. Olha, irmão, o homem é responsável pelo sentimento do amor. Você pensava que era a patroa? É o homem. Porque Deus disse à mulher: sede submissa. E o que ele disse ao homem? 5:22. Mulheres sejam submissas ao marido, como ao Senhor. Falta o versículo 25. Dá para colocar o 25, bispo? Por gentileza. A mulher tem que ser submissa. E o marido? Maridos, amai. Quer dizer que a provisão do amor começa com quem? Com o homem. Os filhos sempre esperam que o pai ame a mãe deles, com palavras e atitudes. É a proteção do filho. Quando um filho vê um pai maltratar a sua mãe, pode escrever uma coisa: esse filho vai ter problemas o resto da vida. Porque esse filho vai se casar e vai maltratar a esposa dele, vai maltratar a sogra, vai maltratar todo mundo, porque ele viu o pai maltratar a mãe dele. Então, o responsável pelo sentimento do amor é o pai. Eu, todos os dias, eu digo aos meus filhos: eu vos amo, papai vos ama.
Eu sempre incentivo os meus filhos: vocês nasceram para vencer, vocês são cabeça nesta terra. E ontem o Davi me chamou: ô pai, é a voz dele agora, ô pai, vem aqui no meu quarto, por favor. Eu falei: pois não, filho, eu queria só para te dizer que te amo e dar-te um abraço. Eu falei: gostoso, com aquela voz. Ele não quer que eu diga, mas eu vou dizer. Ele e a Ana Laura passaram num teste para Cambridge, do colégio, hein, professor? Passaram, e eles estão nivelados a nível de faculdade. Daqui a pouco meus filhos vão estar estudando a nível de faculdade de Cambridge, na Inglaterra. Então, ele disse: papai, não fala com ninguém. Eu falei: então não falei com ninguém, tá? Todo mundo está sabendo. Quinto lugar, o homem deve ter uma vida conjugal sexual regular com a sua esposa. Só um homem, hein? Veja você, que nós estamos aqui com um grupo gigante na igreja. Um homem diz amém. Ainda cutucou a esposa. É pouco amém. Vamos lá, eu vou aquecer um pouquinho. O homem tem que ter vida conjugal regular com a sua esposa. Percebeu os machões? Você viu que a sensibilidade do homem aflorou. Por quê? Porque em 1 Coríntios 7,3 diz isso: marido, conceda à esposa o que lhe é devido. Gente, este versículo me causa um arrepio. Conceda à esposa o que lhe é devido, mas também semelhantemente à esposa, conceda ao seu marido o que lhe é devido. Viu? As irmãs entenderam. Porque é assim, quando a pessoa casa, a relação é como um lauto jantar, você sabe. Tem comida de peixe, comida de carne, tem sorvete, tem não sei o quê, tem luzes de velas, tem flores de pétalas. Depois a coisa vai degringolando, chega uma vez era arroz com feijão, depois só feijão, depois só arroz, depois jejum. O bispo falou: é isso mesmo, apóstolo. Ele tem razão, o apóstolo tem razão. Puxa. O homem deve procurar ter intimidade com a esposa e a esposa não deve fugir dele, dizendo que está com dor de cabeça, que está no inverno dela. Estás a rir por quê? Sexto lugar, o homem tem que fazer tudo para a sua mulher ser feliz. Eu gostei destes homens, sabe? Eu sinto que a coisa agora vai. Porque Efésios 5:28 disse: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem não ama a esposa, não se ama. Os homens digam amém, gente. Eu vou ficar sozinho aqui berrando. Você sabe que esta semana nós conhecemos uma senhora que deu um testemunho. Ela andava num lugar público, estava chorando. Minha esposa abordou e trouxe esta senhora e disse: Anjo, depois vamos orar por ela. A senhora deu um testemunho, foi casada não sei quantos anos, e ela disse: eu lutei tanto, eu sofri tanto, foram tantos dissabores, tantas brigas, tantas lágrimas, tantas guerras, tanto ferimento, tanta agressão, que ela um dia chegou e disse ao marido: eu vou me embora de casa hoje, fica com tudo, e disse que está dormindo num quarto da casa da mãe dela. E sabe o que essa senhora disse? Olha, eu falei ao meu marido: perdão de não ter te liberado há mais tempo, evitaríamos sangue, suor, sofrimento, brigas, problemas. Você vê como é que as famílias se transformaram? É isso que o diabo vem fazendo há muito tempo. Então, sofrimentos, dores, abusos, anos de maus tratos, agressões, quando o homem é o responsável por fazer a sua esposa feliz. Sétimo lugar, o homem é responsável pela salvação da sua família. Você sabia disto aqui? Porque quando o povo de Israel estava confuso, não sabendo a quem seguir, olha o que disse Josué, 24:15.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais, estavam além de Eufrates, deuses amorreus em cuja terra habitais. Agora veja, a definição da vida espiritual de um lar depende do homem. Eu e a minha casa, disse quem? Josué. Não foi a esposa de Josué que foi na frente e disse, eu e o meu marido decidimos. Não, Josué, homem de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos com esta questão familiar. O homem convertido leva 93% de pessoas da família para a igreja. A mulher, quando se converte, só traz 17% da família. O homem, 93%. Porque o homem é que define a espiritualidade do seu lar. E a mulher? Temos ainda 10 minutinhos. E a mulher? Mais uma vez estamos tratando deste assunto, por causa do padrão do que é uma família de Deus e uma família do mundo. A mulher é auxiliadora, é aquela que apoia, é aquela que coopera, é aquela que aceita a missão do seu homem como responsável maior da família, é aquela que cria reciprocidade, a mutualidade, é aquela que tem que ser submissa ao marido. Foi Deus que definiu isso. Então não adianta, às vezes, a mulher levantar o nariz e dizer, não, mas eu não faça isso, porque você estará quebrando o papel da harmonia que Deus criou para a relação da mulher com o homem. Auxiliadora. Em segundo lugar, a mulher tem que edificar. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia, o que faz? Edifica. A mulher sábia cuida da casa, edifica a casa. É auxiliadora, é submissa. A mulher sábia, ela é uma edificadora. Ela faz com que o seu lar seja um lugar feliz, sadio. Mas é insensata. O que faz? Com as próprias mãos, derriba o lar. Então existe uma sábia e uma insensata. A sábia edifica, luta para que o seu lar seja feliz. A insensata destrói. Provérbios 24, 3-4 diz, com sabedoria edifica-se a casa. Amado, vá recebendo isso no seu coração. Vá dizendo, Deus, eu estou aberto, fala-me. Eu quero ser este homem da Bíblia, eu quero ser esta mulher da Bíblia. Eu não quero ser um mau testemunho para o mundo. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Versículo 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, a mulher é esta, é edificadora, ela tem compreensão, ela tem percepção, ela tem entendimento. E ela aprende isto tudo com Deus. Porque infelizmente os pais antigos não nos passaram grandes valores. Os valores dos nossos pais antigos, mais ou menos na base da honestidade, da sinceridade, mas valores de família, em termos práticos, na minha casa era proibido se falar de sexo. Quando a minha irmã, com 13 anos, menstruou, você nem sabe, o bairro todo ouviu choradeira, gritadeira, tem um negócio aí de sangue, meu Deus, chama a enfermeira, chama o médico, e nós, o que foi, mãe? Não, ninguém fala, todo mundo silenciou, a vossa irmã mas ficou o quê? Ninguém fala, mas ficou o quê, mãe? Eu quero saber. Ficou Chico, é o Chico. O que é o Chico? Não fala, proibido, que não tem Chico aqui em casa. Eu não sabia o que era pequeno, passei pela minha irmã, e aí, como é que vai o Chico? Ela, ai meu Deus. Até os 16 anos eu pensei que era Chico. Depois disse, não fala Chico, diz incomodada. Aí eu aprendi que incomodada ficava a minha avó. Porque as pessoas não tinham liberdade de falar. A minha casa, ninguém fala de nada. Respeita o papai, respeita a mamãe, e depois aprende na rua mal aprendido. Nós não temos isso. Em casa nós falamos tudo. Claro, a bispa está dizendo, se não houver diálogo, se os pais não têm diálogo, não ensinam os filhos a dialogar.
E o filho e a filha, você que tem filho, homem, filho, mulher, você tem que saber. E agora vamos para os 5 minutos finais. Diz que a mulher sábia, ela edifica. Mas Salomão chamou a mulher de outra forma ainda mais importante. Olha lá, Provérbios 31:10. Ele diz assim: mulher virtuosa. Salomão tinha 700 mulheres. Já lhe expliquei o que é isto. Mas não dá não. Aqui não é mormon, não. Aqui não é mormon. Tinha 700. Porque o rei, quando conquistava uma nação, uma cidade, o seu poderio era visto pelo número de mulheres que ele tinha. Então ele chegava no primeiro dia, chamava 700 mulheres e cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Diners, American Express, Mastercard, Visa. A crise estava terrível, ele tira os cartões de crédito. Mulher virtuosa, então, o que é uma mulher virtuosa? É uma mulher de virtudes, é uma mulher prendada, é a mulher que do hebraico chama-se Halil. E como é que é a atitude dessa mulher? Vamos ver coisa linda aqui. Me dá 5 minutinhos? Pode? Também. Não adianta você sair que eu mandei trancar as portas. Versículo 11. O coração do marido confia nela. Não haverá falta de ganho, ela não vai desperdiçar o dinheiro da casa. Versículo 12. Ela lhe faz o bem, não o mal. Todos os dias, todos quer dizer, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não dá para fugir, é todos. Todos os dias da sua vida ele faz bem, não mal. Versículo de número 13. Deixa no 12, por favor, que eu anotei aqui. Versículo 12. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias. Isto quer dizer, sexualmente, quer dizer que tem que abraçar todos os dias, beijar todos os dias, palavras de afeto, de carinho, de amor, tem que dar beijo ungido. Eu escrevi aqui muita coisa. Ouviram, senhoras? 4, já estão fugindo da ré, 4. Vamos lá, 13, adiante. Ela busca o lã, linho de bom grado, trabalha com as mãos, é como um navio mercante de longe que traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta, não fica dormindo, dá mantimento à sua casa, prepara a tarefa das empregadas, servas, 16, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, Jesus Cristo, cinge os lombos de força, fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estenda as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abra a mão ao aflito e ainda estenda ao necessitado. No tocante à sua casa não tema a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste de linho de púrpura, fino púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho, vende, dá cintas aos mercadores. Força e dignidade são os seus vestidos. Força e dignidade. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. Instrução da sua bondade está na sua língua. Atenda ao bom andamento da casa. Não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam ditosa. O seu marido louva e diz o quê? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E ele diz uma coisa neste minuto final: enganosa é a graça e vã a formosura. Não é o que está por fora, amado. Porque até uma ruga hoje, você põe um negócio chamado Angeles, estica na hora. Mas eu tenho uma borbolinha, passa um creme, some. Mas os meus olhos, põe um negocinho nos olhos, pinta daqui, puxa dali e tal. Amado, não é nada por fora, nada por fora. Isso tudo por fora um dia desaparece. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor é a mulher que usa as suas atividades como auxiliar edificadora dentro da sua casa. Então eu queria terminar dizendo as 3 coisas mais importantes que um homem e uma mulher devem fazer
e deixar para os seus filhos? Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Então, o casal tem uma missão: dar exemplo de vida, vida correta, de amor mútuo, companheirismo, temor do Senhor, para que seus filhos sejam criados com valores evangélicos. Pais pelos filhos, pais, faça pelos filhos também, ame a mãe deles. Mãe, ame o pai dos seus filhos. In conclusion, terminando, a sociedade está violenta, porque as famílias estão desestabilizadas. O inimigo quer destruir tudo que vem de Deus. Não deixe que isto aconteça na sua família. Você já sabe qual é o caminho. Siga-o. A porta, dizem, a Bíblia diz, é estreita. Mas entre. Você tem chamado para isto. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, o meu coração se aquieta na presença de Deus. Eu sei que esta manhã, Senhor, eu passei ensinamentos que vieram do Teu trono. Porque há homens neste ministério que querem ser homens bíblicos. Há mulheres que querem ser mulheres virtuosas segundo a palavra. Por isso, neste momento, eu rego esta semente com a oração da fé. Cubro as famílias com este manto sagrado da graça de Deus. E, Senhor, sobrenaturalmente, quando a bispa der a bênção final, homens novos, mulheres novas, Senhor, tenham nascido da lavagem da palavra esta manhã, e que saiam para viver a felicidade plena prometida por Deus, sendo homens, líderes, mulheres virtuosas, em nome de Jesus, Pai. Dá forças, sabedoria, graça, inteligência, Pai, para que se edifiquem lares tremendos e fortes nesta igreja. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. A bispa primária vai dar a bênção final. Mulher virtuosa, Deus é maravilhoso. Sinto que Deus esta manhã operou na vida de muita gente. Aquela senhora que deu testemunho, tanto sofrimento, ela disse: para quê? Para nada, quando Deus tem o melhor. E você é o melhor na minha vida, meu amor. Eu te amo. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque todas as vezes que entramos na Tua casa, saímos melhores, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz e nos guardem, Senhor, livrando-nos de todos os males, porque nós sabemos que Tu estás nos protegendo, sim, Senhor. E Te louvamos, porque nesta manhã novos lares sairão daqui. Pessoas felizes, Senhor, completas, preparadas para viver o melhor desta terra. Saia daqui na certeza de que Deus tem o melhor para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado, que não, se não for seu marido, não sua esposa, se for alguém da igreja, e diga: eu te amo no amor de Jesus. E se for um familiar seu, expresse uma palavra de amor. Viva o amor. É isso que Deus tem para nós. Graça e paz.